Começa agora o maior raio-x do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente faz essa edição no formato remoto, afinal, o Carnaval já toma as ruas das duas cidades em que esse programa está sendo gravado, Recife e Salvador. Então hoje a gente vai em um formato de apresentação diferente, mas com o mesmo conteúdo, detalhando tudo o que aconteceu, trazendo estatística, história e projeções. E a gente já vai começar trazendo a classificação em três recortes, tá? Dessa vez a gente vai separar, porque já começamos a ver uma possibilidade de fatiar o campeonato. Então a gente traz a classificação em três momentos. E o primeiro momento traz os quatro clubes que dividem a liderança com 7 pontos: Palmeiras, São Paulo, Fluminense e Bahia. O Palmeiras tendo a vantagem no saldo de gols, muito por conta, ou basicamente por conta, daquela goleada sobre o Vitória da segunda rodada. O Palmeiras tem um saldo de 6 gols, São Paulo 3, Fluminense e Bahia ficam com 2 gols. Agora, se olharmos não para a pontuação, mas para o aproveitamento, o líder do campeonato, o único time 100%, é o Atlético Paranaense, que venceu o Santos por 2-1, enquanto o Neymar tuitava que o gramado da Arena da Baixada não tem a menor condição de jogo. Neymar que se recusa a jogar em gramados artificiais. O Santos era derrotado mais uma vez. E o Atlético Paranaense, Cássio, mantém aquela sua boa e velha tradição de ser uma força dentro da Série A. 2 jogos, 100% de aproveitamento, quinta colocação. Tem um jogo atrasado contra o Corinthians que acontece logo na sequência do Carnaval, Dia Cássio. 19. É o velho 6/114 do Atlético Paranaense. Nesse momento tá até que quebrem. Esse jogo contra o Corinthians, inclusive, vai ser com punição, né? Só com mulheres e crianças, aquela punição que o STJD vem aplicando há alguns anos, muito melhor do que ter o estádio vazio. Você não é cobrança de ingresso, né? Você tem que colocar sócios, enfim, com público liberado, mas mulheres e crianças e PCDs também. Nesse jogo, dia 19, já na volta, porque o Brasileirão vai parar 15 dias, né? Assim, ele tem a data da Copa do Brasil, quarta-feira de cinzas, então é por isso que vai ter esse jogo isolado, é só na outra semana que o Brasileirão vai voltar para a quarta rodada. Esse Atlético, Fred, o normal, o nível de competitividade do Atlético, para mim, assim, é o normal disso aí. Veja, já são 25 anos mais de 25 anos desse jeito. Assim, estranho seria não ser competitivo. Assim, nas poucas vezes que caiu, 2011 e ano retrasado, assim, foram anos atípicos. O normal é o time estar dentro do G10, disputando as primeiras posições, pegando vaga na Libertadores. Ainda que a corrida pelo título brasileiro tenha ficado um pouco no passado mais distante, eu digo isso já nos pontos corridos, né? Assim, teve o terceiro lugar em 2013, o vice-campeonato perdeu por um triz ali, né? Aquele Atlético Lever Cup em 2004. Chegou a dizer que estava no piloto automático. O Atlético estava tão favorito para ser campeão que ele chegou a dizer que o Atlético estava no piloto automático. Aí teve um jogo lá contra o Grêmio, venceu por 3-0 lá em Erechim, cedeu o empate 3-3 e acabou perdendo o título para o Santos, ainda depois da derrota de São Januário. Mas enfim, é um time que tende a perseguir esses 4 que estão acima, Fred. E até para devolver para você, para não ficar só nessa questão do Atlético, curiosamente, desses 4 que estão com 7 pontos, o surpreendente aí é o São Paulo, tá? Assim, os outros 3 você consegue enxergar, ainda que o Bahia tenha vencido 2 jogos fora de casa, mas você conseguiria enxergar o Bahia vencendo na Fonte Nova e pelo menos ganhando um desses jogos, porque já ganhou do Vasco, do Corinthians tem uma goleada de 5, não tão distante, enfim. Mas o São Paulo, por toda a crise, um time que chegou a flertar ali com a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, então, de quem está dessa turma com 7 pontos, a surpresa nesse momento, para mim, é o São Paulo. Detalhe que a vitória do Atlético Paranaense em cima do Santos, ela sai já depois dos 45 do segundo tempo. E quem resolveu, Cássio? Viveiros
justificando cada vez mais o investimento. É o jogador, é o de 27, é o jogador de 27. Exatamente, O time exatamente. tava lá morto, da segunda divisão. Como é que resolve? Ó, resolve com esse menino aqui. Quanto é? 27 traz. Pronto, tá resolvido. Aí e subiu. E só um ponto ainda desse Atlético e Santos. Circulou a imagem que o Atlético começou a colocar aquela rede, né, na área de visitante. Hoje, mais uma vez, né? A gente até já mostrou isso Aí no colocaram de raio-x dos novo. campeonatos estaduais. Aí vai acontecer assim, uma reciprocidade na volta, ainda que seja difícil, como é que vai colocar uma rede na Vila Belmiro? Assim, é mais complicado, porque nesse caso da rede, ela é do teto, né? Mas, enfim, a CBF meio que vai tentar controlar isso aí, porque realmente, meu irmão, assim, A gente alertou isso, Cássio, do jogo Atlético e Curitiba pelo estadual. Foi um dos temas aqui do raio-x dos estaduais que a gente faz. E como o Atlético não tinha jogado em casa ainda na Série A, aí não repercutiu o tanto, né? Brasil só descobriu agora, né, na terceira rodada, que virou uma rede de proteção de prédio. Aí eu acho que tem na do Atlético, Arena MRV, tem na do Palmeiras, tem na do Atlético Paranaense, assim, em vez de botar um freio, na verdade vai se proliferando, mas enfim, bora ver se a regra vai ser aplicada. Mas é só colocar a regra da reciprocidade, não, acho que não adianta muito, não. Dos 4 times que têm 7 pontos e que são os líderes do campeonato, a gente percebe algo diferente no ar. E o que chama mais atenção para mim dos 4 times nem é a surpresa de São Paulo. O que chama atenção é a forma com que o Bahia somou esses 7 pontos, com 2 vitórias fora de casa. Em 2 jogos contra equipes que têm uma força gigantesca no seu mando de campo. Tudo bem que o Corinthians não jogou dentro do seu estádio, jogou na Vila Belmiro. E o Vasco vive uma crise. Agora, Ravel, 6 pontos em 2 jogos fora de casa é algo que foge, pelo menos, da tradição do próprio Bahia. E como a gente vê nesse gráfico, obviamente o Bahia é o time que mais pontuou fora de casa no campeonato. E nesse bloco dos 4 líderes, Palmeiras e Bahia jogaram 2 fora e 1 em casa. É uma vantagem, é uma carta na manga que diferencia aí as duas equipes dessa largada, já que a gente está vivendo uma rodada ímpar, Ravel. Principalmente porque, Fred, a gente tem um Bahia que historicamente é muito forte dentro de casa e muito, muito, muito frágil jogando longe de seus domínios. Então, eu acho que esse começo de campeonato ele diz mais sobre a mudança do Bahia do que necessariamente sobre o cenário dos adversários que ele enfrentou. Até porque são times de camisa, times que costumam mandar bem, né, seus jogos jogando dentro de seus domínios. Independente de fase, o Vasco, por exemplo, costuma ir muito bem em São Januário, né? Mas, por outro lado, é um dos poucos times do G12 que o Bahia tem vantagem nos confrontos diretos ao longo da sua história. Então, essa mudança, essa diferença que a gente destaca aí para quem está consumindo esse conteúdo no formato audiovisual, ela diz sobre como esse time do Bahia se apresenta mais maduro, mais cascudo, até porque abriu mão de um perfil puramente técnico para ser um perfil mais combativo. Ter jogadores que fazem com que o jogo do Bahia seja mais físico, reativo, atacando num formato de contra-ataque em determinados cenários e circunstâncias do jogo. Então, essa vantagem, essa diferença que a gente percebe em pontos, Fred, para mim ela diz respeito mais sobre uma mudança do Bahia, sobre uma postura diferente longe de Salvador. Aquele time que era mais bonzinho, né? Time ingênuo, time que tinha um refino técnico maior, mas abria mão da competitividade sob o ponto de vista físico, né, sob o ponto de vista do querer o resultado, né, jogava mais para dar espetáculo, aparentemente, em alguns momentos, ele mudou um pouco a sua face. Então, esse início é, de fato, sim, animador, principalmente porque, como a nossa tela também destaca, em aproveitamento o Bahia é líder nesse momento e tende a fazer jogos também em Salvador contra adversários mais acessíveis, como a Chapecoense na próxima rodada, embora a gente não saiba quando é que esse jogo vai acontecer, mas prevalecendo o bom histórico como mandante e agora tendo essa nova cara como visitante, o Bahia tende a fazer um campeonato mais homogêneo em termos de performance.
E aqui, Ravel, a gente tem um recorte dos 3 anos da Era City do Bahia para mostrar um pouco do que você trouxe. Ano passado, o Bahia teve 79% de aproveitamento em Salvador. Muito próximo ao aproveitamento do campeão Flamengo, que foi um super campeão ano passado, que teve 82,5%. Agora, fora de casa, o Bahia teve 26,3% de aproveitamento. E se a gente vai descendo a história, o Bahia não chega dos 30% de aproveitamento. Em 2024, o Bahia teve 63,2% em casa e 29,8% fora de casa. Enquanto o campeão Botafogo teve 72% e 66,7%. Em 2023, aí o Bahia já não foi bem também como mandante, tanto que foi um campeonato que o Bahia escapou do rebaixamento na última rodada. O Bahia fez 51% em casa e 26,3% fora. Por que eu trouxe esse recorte da Era City, desse desempenho como visitante, Ravel? Porque fica claro que o que trava o Bahia até aqui de CG4 ou até de se considerar na luta pelo título é porque, ao contrário dos protagonistas do campeonato, é um visitante extremamente tímido. É um visitante que se acovarda e até foge da responsabilidade. E a gente viu isso muito claro, eu acho, nos jogos contra o Fluminense. No jogo contra o Fluminense da Copa do Brasil, foi talvez a tapa na cara de que aquilo precisava mudar. Não mudou na Série A, mas eu acho que a semente da mudança, da necessidade dessa mudança, estava ali. E pelos 2 jogos que a gente viu esse ano, porque o comportamento foi muito bom. A forma madura, sólida, com que o Bahia administrou o placar em São Januário, sob pressão, com descontos absurdos, acréscimos absurdos no segundo tempo, dá essa nova face. É claro que não vai virar um time com mais aproveitamento fora do que dentro. Não é porque largou assim que essa vai ser a história de 2026. Mas se equalizar isso para algo em torno de 50%, a gente pode colocar o Bahia sem teto nessa Série A, né, Ravel? Acho que pode sim, Fred, caso mantenha esse perfil, porque sempre foi o entrave, né? Sempre foi o calcanhar de Aquiles para os objetivos do Bahia, sejam eles um campeonato de permanência, como em 2023, de estabilidade, como em 2024, ou de vaga direta, como foi o do ano passado. Perceba que em 2025, o Bahia tem um aproveitamento no domínio da Fonte Nova próximo do campeão, aproveitamento de campeão. Aliás, um aproveitamento maior do que o dos campeões das edições anteriores a essa. Então é um aproveitamento muito bom. O problema está nessa outra coluna que se repete, que se torna uma constante no desempenho do time fora de casa. Um time que nem sempre jogava mal nessas derrotas, mas era um time tão ingênuo e tão opaco em algumas condições, em algumas partidas, como essa que você citou do Fluminense. Né? A última rodada do campeonato no ano passado, por exemplo, o time com ainda uma possibilidade de ir via vaga direta na Libertadores, fase de grupos, e jogando de uma maneira tão pueril, tão distante do que o Bahia parecia precisar apresentar, que esse começo é um bom indicativo de que esse cenário não vai se repetir. Para a gente ter uma ideia, se o Bahia perder os 3 próximos jogos fora de casa, Fred, ele ainda terá um aproveitamento melhor, na média, do que teve nos 3 últimos campeonatos. E o que tudo indica em relação à postura e performance do time é que isso não vai acontecer. O Bahia vai vender caro derrotas fora de casa se continuar jogando dessa forma. E é isso que ele precisa ter. Precisa continuar tendo o nível técnico apurado, como costuma apresentar, mas precisa também ter mais compromisso com o jogo, compromisso com o resultado, compromisso com o objetivo macro. E isso parece passar também pelo perfil dos jogadores que vieram esse ano e que também ocupam a titularidade, exemplo do Acevedo, que já estava no elenco, mas é um jogador mais raçudo, mais combativo, que vai de encontro àquilo que parecia o Bahia nos anos anteriores. É um time que às vezes se desligava, se desconcentrava da partida, e isso custava pontos valiosos. Então, esse começo, Fred,
ele está muito alinhado a essa mudança de perfil também dos jogadores que hoje compõem o time titular. É a melhor largada do Bahia, repetindo 2020, tá? O Bahia em 2020 também tinha largado com 2 vitórias e 1 empate. A diferença é que em 2020 ele larga com 2 jogos em Salvador, ganha do Curitiba por 1-0 e do Red Bull Bragantino vence por 2-1, depois empata com São Paulo fora de casa. O detalhe é que se você fizer um levantamento de 2020, olhando só primeira, segunda e terceira rodada, o Bahia vai aparecer com 9 pontos. Porque, na verdade, a estreia de 2020 contra o Botafogo ela foi adiada, só aconteceu lá por volta da 12ª, 13ª rodada. Mas, para a matemática, o Bahia largou com 7 pontos em 2020, tá? Que nem foi um bom ano na reta final. O Bahia teve uma pontuação baixa, mas eu acho que a gente precisa considerar, Cássio, que agora não é o Bahia de outros tempos largando com 7 pontos. É um Bahia dentro dessa era City, com o elenco maturado, com um trabalho de continuidade e capacidade de investimento. Muitas vezes essa capacidade de investimento ela fica um pouco frustrada, porque a torcida clama por um goleiro, como foi ano passado. Hoje, Ronaldo parece muito mais seguro na posição. Clama por um atacante, aí esse ano recebeu o Everaldo de volta, que o torcedor tem forte rejeição. Mas, Cássio, é diferente agora o Bahia largar com 7 pontos do que em 2020. Em 2020 a gente via 7 pontos como gordura. Agora a gente vê 7 pontos como início de uma campanha que pode ficar ali por cima até a reta final. Sobretudo, na hora que você analisa os 7 pontos. Se a largada tivesse sido com os mesmos adversários, mas com mandos invertidos, ou seja, ganhou do Vasco e do Corinthians na Fonte Nova e empatou com o Fluminense, com os mesmos resultados, só invertendo o mando, e empatou com o Fluminense no Maracanã, seria uma boa largada do Bahia, mas com o mesmo perfil de campanha dos últimos anos, dos últimos 2 anos que levaram o time a Libertadores, ou seja, muito forte dentro de casa contra qualquer adversário, e um time que ali, no final, reagiu e arrumou um ponto no Rio, mas assim, que tem dificuldade para vencer fora de casa. Na hora que o Bahia já larga ganhando do Corinthians na Vila, e depois essa vitória no Vasco com Luciano Juba, quebrou já completamente essa desconfiança, pelo menos para esse perfil do Bahia como visitante. O do mandante, você consegue olhar e dizer, o Fluminense é um favorito a estar, inclusive, tanto que está colado no Bahia, tem a mesma, os dois dividem o terceiro lugar, né? Assim, esse empate, você não vai ganhar todos os jogos dentro de casa, então assim, esse empate com o Fluminense, com o bom time do Fluminense, seria aceitável em qualquer contexto, mesmo que fosse o Bahia que vai bem dentro de casa e não vai e vai mal fora de casa. Ainda assim, esse empate com o Fluminense estaria dentro do cenário, mas na hora que o Bahia ele vai, né, na sua contramão histórica dos últimos anos e consegue esses 2 resultados fora de casa, então eu acho que não tem. É difícil o cara achar que essas serão as 2 únicas vitórias do Bahia fora de casa. Ou seja, que o Bahia esgotou a cota. A personalidade que o time mostrou nos 2 jogos para ganhar da forma como ganhou do Corinthians e essa segurança que teve para controlar o Vasco, assim. Tem muitos outros times aí que você fala, vai ser difícil não ter uma postura contra a tabela a menos, como a gente costuma chamar, né? Para não ficar falando o nome do time dizendo o nome do time especificamente, mas dizendo assim, a segunda metade da tabela da primeira divisão vai ter a tendência que existam outras oportunidades para equilibrar. E na hora que essa campanha do Bahia como visitante, veja, perceba que o time foi Libertadores nos 2 anos, sendo bem mais ou menos como visitante. Se ele passar, não precisa ser G4 de visitante, não, mas se ele passar a ser pelo menos competitivo como visitante e conseguir manter o perfil que ele vinha tendo dentro de casa, assim, a chance de pelo menos uma vaga direta desse ano, ela vai ser razoável, porque como o Fred ainda trouxe o ponto de investimento. Quando a campanha está andando, eu sempre tenho eu sempre acho que é mais fácil chegar dinheiro. Nesse caso, nesse caso do Bahia, não é chegar dinheiro.
É simplesmente liberar o dinheiro. Assim, porque assim, para muitos casos, assim, o time está na boa fase e tal, e de repente, engatou 3 vitórias, um patrocínio aparece, sócio aparece, as coisas dão uma clareada. E nesse caso do Bahia, a impressão é que o dinheiro existe, mas que a galera fica segurando e tal. Com a campanha dando uma largada dessa forma, talvez, só tiver faltando uma pecinha. Rogério, só está faltando essa pecinha aqui para esse time bater aqui nesse teto. Eu acho que uma peça como essa chega. A gente segue com outros recortes desse início de Brasileiro, ainda considerando os líderes. Tem um detalhe para a gente mostrar aqui. Se o Bahia iguala a sua melhor largada, Fluminense e Palmeiras também, tá? O Fluminense é a segunda vez, assim como o Bahia, que sai com 2 vitórias e um empate. Só que a primeira vez do Fluminense foi na primeira edição dos pontos corridos com 20 clubes. E até é importante a gente explicar isso. Sempre que a gente falar primeira vez, segunda vez, quarta vez, quinta vez, o nosso ponto de recorte aqui é a estrutura atual do campeonato. Ou seja, de 2006 até hoje. A gente só compara campeonatos que tiveram o mesmo regulamento e a mesma estrutura. Já o Palmeiras nunca passou dos 7 pontos, mas alcança essa marca pela 7ª vez no campeonato. O Fluminense, que nessa rodada venceu o clássico contra o Botafogo e provocou nas redes sociais, viu, Cássio? A gente teve aquele debate de quem provoca, quanto provoca. O Fluminense colocou a imagem de um ônibus que tinha como destino Freguesia e passava por Botafogo. A gente falou daquele Aí ele cariocas colocou não Freguesia faziam, e né? Botafogo, porque foram três vitórias consecutivas. A gente falou naquele dia que os cariocas não faziam, né? Eu disse. Não, que faziam também, né? Que faziam também. muito, mas que não tinham feito. Isso. O detalhe, o Fluminense está indo fora agora porque o Botafogo chegou a ganhar 8 jogos seguidos do 8 Fluminense. seguidos. Antes E desses aí agora 3 aí. venceu 3. Aí agora venceu 3. No histórico geral, o Fluminense tem a vantagem, mas assim, o receito do Botafogo era muito pesado. E aí, meu irmão, faz parte. O Palmeiras foi até Porto Alegre, tá? E venceu o Inter por 3-1 fora de casa. Detalhe que o Inter perdeu do Atlético Paranaense em casa, empatou com o Flamengo do Rio e agora perde do Palmeiras. E aí eu destaco, Fred, que a gente está falando de um franco adversário, o candidato ao título do campeonato, que desde já está observando o padrão principal que premia os campeões, que é a regularidade. O Palmeiras começa o campeonato com uma tabela bem complexa, se aproveita das oportunidades, né, a instabilidade do Galo, que inclusive acaba de demitir Sampaoli e até pauta do nosso programa também hoje, mas vence e garante, independente de questões que a gente costuma escutar muito desse Palmeiras, né, relacionado à sua qualidade de jogo, à sua proposta, mas ele vem, empata com o Atlético Mineiro, vem e vence o Vitória, que times que jogam campeonatos distintos, vence o Inter, que a gente não sabe exatamente ainda que faixa de tabela vai jogar na competição. E pegou a largada, veja só, o Inter, largou muito mal, mas já pegou Flamengo e Palmeiras, pelo menos. Né? Já tirou. É uma largada tensa que ele já tirou os dois aí, mas sob a perspectiva do Alviverde Paulista, eu diria que ele está seguindo a quartilha dos times que tendem a brigar na parte de cima da tabela. Regularidade. Perfeito, Ravel. E agora a gente fecha o quarteto dos 7 pontos com o São Paulo, né, que Cássio já tinha trazido, que dos 4 que largaram da liderança é o que vinha com menos futebol na temporada. E o São Paulo, a gente traz o recorte porque tem uma curiosidade. Ao contrário de Palmeiras, de Fluminense, de Bahia, o São Paulo já teve uma largada com 9 pontos. Né? O São Paulo, em 2011, largou com 9 pontos. Percebam que no nosso gráfico aparece o Bahia em 2020, mas eu já expliquei. Esse Bahia em 2020, oficialmente ele largou com 9 pontos, mas na realidade a ordem dos fatores não foi essa. Daqui a alguns anos vai ser difícil segurar isso. Não, se não fosse Pedro Pereira,
que é o pai do nosso Power Não, BI, não, pra mas eu não tô consultar, falando já do mundo, passava não. agora por mim, Cássio. Já passava por mim agora. Mas não tô falando do mundo, não, tô falando da gente mesmo. Eu acho que mesmo, porque eu acho que isso vai ser tão comum que daqui a alguns anos, tipo, a gente vai jogar na tela, tem 9 pontos. Ó, esse Bahia, esse jogo foi atrasado. Essa Chapecoense, esse jogo foi atrasado. Esse Atlético Paranaense, aí mesmo tem uma hora que o cara vai largar. Diz, ó, meu irmão, considera que jogou as 3 primeiras E aí rodadas. a outra dúvida que vai Em acontecer, algum momento vai ser Maestro, muita observação para ficar falando. e vai ter muita gente também falando assim, já era City nessa época aqui? Ah, não era não. Ah, se prepare, vai ter. Veja, é Agora, do jogo, viu? com certeza. Detalhe curioso também para essa tabela de baixo, amigos, é o famoso Eu acho que Paraná. foi o City que trouxe Evaristo ali, viu? Em 88. O Paraná retrata bem aquilo que Fred chega a dizer no começo dessa análise sobre a diferença do campeonato do time que joga lá em cima e faz 7, 9 pontos e o time que faz gordura, né? O Paraná começou Isso. bem naquela competição e acabou indo mal no final. Agora, 9 pontos se revelam uma maldição, tá? Porque 12 times largaram com 9 pontos. Nenhum deles foi campeão, pô. 0. O cara larga com 3 vitórias, diz agora vai. E nenhum deles foi campeão. Já os 50 que largaram com 7 pontos, 6 deles foram campeões, sendo o Corinthians 3 vezes, tá? São 6 clubes campeões que tiveram essa largada igual a do São Paulo, igual a do Bahia, do Fluminense e do Palmeiras. A gente avança pro segundo recorte aqui da nossa classificação, em que a gente vai pro bloco do 6º ao 14º colocado. Em comum nesse bloco, equipes que já venceram na Série A. Tá? Equipes que já conseguiram vencer alguém, porque tira um peso conseguir a primeira vitória. E eu tenho lugar de fala para isso, porque no Campeonato 2025 meu time demorou muito a conseguir a primeira vitória. E a segunda? E a terceira, que nem veio? Agora, entre os destaques desse recorte que a gente abre aqui, o Mirassol, Cássio, tem uma marca que é assustadora. O Mirassol simplesmente não tem nenhuma derrota jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Sempre com o menor público da rodada. Já tem um estádio pequeno. Não consegue lotar o estádio pequeno que tem. E soma 13 vitórias e 8 empates em 21 jogos, Cássio. Dessa vez empatou com o Cruzeiro em 2-2, com o Rafael Guanás precisando ser contido por segurança, 2, 3, 4 seguranças, porque ele enlouqueceu com o árbitro da partida. Enlouqueceu. Fred, tu tem uma lógica que é do pênalti, né? Que tu fala assim, do pênalti com o braço, né? Que tu não sabe que o árbitro marca. Isso. Tu se permite não opinar. Deixar para qualquer decisão eu aceito. O Mirassol, para mim, é isso. O Mirassol é difícil. Porque tu foi colocando, enumerando tudo. Detalhe, o time foi desmontado. Assim, o Paulo não faz um bom Paulista, tá? Só para dizer assim, só para a temporada não tá uniforme, não. E talvez seja o início. Venceu o Vasco, né? Que tá tendo uma largada ainda pior. E esse Cruzeiro que ainda não tinha pontuado. Ele só enfrentou as equipes de baixo. Ele venceu Isso. o Vasco. Mas ainda empatou seja com o Vasco e Remo. Cruzeiro, né? Empatou com o Remo, empatou com o Cruzeiro. Tem 2 jogos em casa e um fora. Mas é o que Cássio pontuou. Vasco e Cruzeiro, sobretudo, a gente tava pensando não em time de baixo, em time de Isso. Mas pegou o disputar Cruzeiro. G4, disputar título. Mas pegou a pior curva do Cruzeiro também. Assim, tem esse. Mas eu realmente não tenho muito como ir além disso, não. Assim, é impressionante como sustentar isso ainda pelo segundo ano, já foi com 2 rodadas, é um negócio assim impressionante. É o que qualquer clube assim imagina. Na verdade, as pessoas nem imaginam isso. Na verdade, quando o cara só para primeira divisão, o cara imagina ser competitivo. Ninguém imagina um desempenho desse, não. Isso aí isso é coisa para TCC.
Antes do Mirassol, Cássio, só 4 equipes tinham conseguido sair invictas dentro de casa de uma Série A. O Grêmio em 2009, o Atlético Mineiro em 2012, o Flamengo 2 vezes, ano passado e em 2019, e o Fortaleza em 2024. Só para ver o tamanho do que o Mirassol conseguiu ano passado e já colocou mais 2 jogos nessa conta, tá? Outro time que ainda não perdeu em casa esse ano foi a Chape, tá? Aliás, nem dentro nem fora de casa a Chape larga com 5 pontos, venceu na estreia o Santos dentro de casa, empatou com o Vasco com aquele golaço de Jean Carlos e dessa vez conseguiu empatar com o Curitiba depois de estar perdendo por 3-1, tá? Aqui o Curitiba viu 2 pontos escaparem das mãos. Curitiba que começa, Cássio, a extrair os ganhos do investimento que fez para essa temporada. O Curitiba, mesmo tendo sido campeão da Série B, ele foi para o caminho correto. Não teve muito aquela de consideração aos jogadores que foram parte daquela campanha. O Curitiba, Breno Lopes, fez 2 gols nesse jogo, já tem 3 gols no Já tem campeonato. 3. Cleison, que era do time que até foi pro esporte agora, não fez nenhum. Isso. Assim, Pedro Rocha fez outro gol desse jogo, que também é um investimento para essa temporada. Ou seja, tá gastando e tá recebendo o retorno dessa qualificação, né, Cássio? Isso é importantíssimo. Porque, como o Cássio acabou de falar, o exemplo Mirassol não é exemplo. É exceção. O clube tem que seguir o roteiro que o Curitiba fez, de se qualificar. Lembrando que o grande problema do Coritiba no campeonato do acesso do ano passado era fazer gol, chegando a inacreditável média de 1 gol por jogo. E já chegou na estreia última rodada com menos de 1 gol por jogo, de porque na última rodada fez 2. Equacionou. E aí começa a elite do campeonato com 5 gols em 3 rodadas. Atacou o problema, né? Literalmente, né? Atacou, enfrentou o problema. Curiosamente, aí Cássio desfaz o jogo de palavra de Ravel. Né? Atacou o problema. Eu tô com 2 poetas da morte aqui, meu irmão. Tá difícil aqui. No caso do Coritiba, curiosamente, eu disse o exemplo de Cleison, mas os 4 atacantes foram para o esporte, tá? Assim, Depena, Cleison, Yuri Castilho e Gustavo Coutinho. O Coritiba, que teve na Série B, embora tenha sido campeão, fez 39 gols em 38 jogos. E até a última rodada, ali contra o Amazonas, a média era inferior a 1 gol por jogo. Não, na verdade, a média era de 1 gol por jogo. Era 37 gols em 37 jogos. Aí ficou 39 em 38. Veja, não houve gratidão, ainda que esses jogadores podem até ajudar o Sport na Série B, mas na Série A possivelmente não ajudariam. Porque se um ataque desse entrega, você ganhando o campeonato, se entrega 1 gol por jogo de média, precisava desembolsar. Era depois de 2 anos tentando, o Coritiba vai lá. E o Coritiba que é SAF, né? Com a Tricorp, que eu já falei. Ei, Tricorp, eu nunca tinha visto isso. Não foi ei, Coritiba, ei, Tricorp, no xingamento da turma, né? Vai, não sei o quê. Mas agora, o investimento, Pedro Rocha tinha feito uma ótima Série B pelo Remo, assim, e no caso de Breno Lopes, jogador muito produtivo já na primeira divisão pelo Fortaleza. Esses 3 gols assim que Breno Lopes entrega nesse início de campeonato do Coritiba, o cara do Coritiba fala só, meu irmão, tomara que o cara siga rendendo e tal, mas aqui a troca já valeu a pena. Não digo que se pagou em relação ao investimento de Breno Lopes, não. Eu digo em relação a uma mudança completa, uma mudança quase completa no ataque do Coritiba. E é só para lamentar, assim, ainda que o Coritiba tenha conseguido um ótimo resultado contra o Cruzeiro, mas assim, é de lamentar esse com a Chape, tá? Tava quase voltando depois da derrota. Aliás, nisso aí o Coritiba já perdeu 3 pontos no campeonato. O Coritiba tá com 4, mas assim,
Porque o gol É do o time dos Bragantino... pontos perdidos. até aqui. Não tem, ele vira contra o Cruzeiro fora de casa, mas assim, vira e vai segurando o resultado. Contra o Bragantino foi na última bola do jogo, perde na estreia, e nesse contra a Chape, no último lance, cede o empate. Então, assim, voaram 2 pontos contra a Chape e voou 1 ponto contra o Red Bull Bragantino. Assim, então, ainda que a gente focando no ataque... Estaria no bloco dos 7, né? Não, e veja... No bloco da liderança dos 7 Tava pontos. com essa pontuação totalmente ao alcance, né? Assim, no fim das contas, o único jogo que não aconteceu isso era o mais difícil. Porque ele não levou um gol no final e desperdiçou pontos. Foi o do Cruzeiro. Seguindo para mais alguns recortes do que aconteceu na terceira rodada, a gente teve algo, Cássio, que chamou a atenção de muita gente. E eu acho que isso é algo até... É algo extremamente positivo para o Corinthians. Porque um público de basicamente 27 mil pessoas virou tema, virou notícia, porque foi o menor público do Corinthians em quase 1000 dias. 960 dias. E isso somando o Campeonato Paulista. Viu? E somando tudo. É apenas o terceiro público abaixo de 30 mil pessoas do Corinthians desde 2023, tá? Os outros haviam sido Corinthians e Capivariano, tá? Esse ano, na verdade, o jogo anterior a esse, que deu 28.600 pessoas pelo Campeonato Paulista, e em novembro de 2023, 1-0 sobre o Atlético Paranaense, deu 29.612 pessoas, tá? A partida que tem menor público do que essa, que marca os 960 dias, foi um jogo da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai. Em Mas junho de 2023, tá? Eu acho que o time já estava quase morto, se eu não me engano. Porque senão não faria nem sentido desse público. Fred, a Neoquímica Arena, né? O Itaquerão, Arena Corinthians, enfim, mas hoje a Neoquímica Arena, ela pro Corinthians ela foi transformadora. Meu irmão, ninguém é maluco de questionar a torcida do Corinthians de presença, de tamanho, a segunda maior do Brasil, uma das mais assíduas em todos os campeonatos. Mas não era assim no Pacaembu, não, tá? Assim, tinha grandes públicos, assim, ainda que... mas não era nessa de jogar com o Pacaembu sempre nesse nível durante tanto tempo, durante 3 anos. A Neoquímica Arena, para o Corinthians, ela acabou sendo transformadora em relação à presença de torcida. Eu, de vez em quando, até penso assim, porque na Copa do Mundo de 14, já está ficando 12 anos, né? Está ficando para trás, mas na Copa de 14 teve arquibancadas provisórias atrás dos gols do Corinthians, que do lado frontal ela tem o segundo lance de arquibancada, né? E atrás dos gols, só o primeiro. E aí teve essas arquibancadas enormes, gigantescas, foram construídas, e naquela ocasião o estádio foi para 65 mil lugares. Assim, o espaço existe, ou seja, o cara poderia fazer em algum momento, não de forma provisória, até de forma permanente, mas assim, em algum momento, é porque o Corinthians já deve estar devendo dinheiro demais, tem muita bronca para resolver, mas em algum momento que clarear e conseguir equalizar, porque nem não vai pegar todo o dinheiro só para pagar dívida, ninguém faz isso, mas na hora que ele conseguir pelo menos equilibrar isso, o dinheiro aqui é para dívida, esse dinheiro é para o futebol, esse dinheiro é para a estrutura, eu acho que em algum momento os caras vão pensar naquilo ali, velho, porque a demanda é gigantesca, assim, em 3 anos, ser 3 públicos abaixo de 30 mil, e ainda assim a gente está falando que deu 27 mil, e detalhe, deu 27 mil... 27 mil ser um problema, Cássio, às vésperas do carnaval, o horário e é isso que ruim. todo mundo falou. A galera, inclusive, eu li sobre isso, a reclamação era que a direção vacilou de não entender a semana pré-carnaval para baratear os ingressos. Assim que, a semana de pré, Carnaval de São Paulo é movimentado também, e nesse cenário, eu acho que em algum momento os caras vão... Assim, veja, o Flamengo, por exemplo, joga no Maracanã, que libera, quando você aquela questão da cativa, mas quando organiza tudo, libera para 70 mil. Isso não impediu o Flamengo de estar com um projeto para fazer o dele com uma capacidade maior do que essa, né? Então, assim, porque bateu no teto já. A média do Flamengo, 56, 60 mil. E a do Corinthians bateu no teto também, pô. Aí é entender se, a gente vai viver
com 40 mil, uma média enorme, mas sabendo que poderia estar com 50, 60, porque esse estádio quando ele foi construído, ele teve uma capacidade para fazer isso. Então, assim, eu acho que em algum momento o Corinthians vai evoluir para isso. E lembrando, obviamente, que o Corinthians derrubou o então líder do campeonato. Tá? 2-0. Hugo Souza chegou a defender um pênalti importante ali no roteiro do jogo. O Corinthians derruba o Red Bull Bragantino, que faz um ótimo ano. Demorou muito a levar o primeiro gol na temporada, não tinha levado gol no Brasileiro, levou os 2 gols agora nessa partida contra o Corinthians. E aí, Cássio citou o Flamengo, e a gente fala agora do Flamengo, que saiu de Salvador com 3 pontos, Ravel. Sabe Deus como, né? Porque jogou absolutamente nada e o Vitória merecia muito mais do jogo. O Vitória foi melhor que o Flamengo do começo ao fim da partida. E foi brutalmente castigado. O Flamengo chegou 2 vezes no primeiro tempo, as 2 fazendo gol. O Vitória reage, uma jogada espetacular de Kaiser, né, que constrói toda a jogada na frente da área, rola a bola para Mateuzinho fazer o gol. Agora, o futebol tem seus roteiros, seus castigos. O melhor jogador do Vitória tem a chance de empatar no pênalti, cobra mal, mas muito forte, mas muito ao alcance de Rossi, né, Ravel? É exatamente isso, Fred. E destaque-se também o poder de recuperação da equipe do Vitória, né, que vinha de uma goleada contra o Palmeiras. Muito se questionava sobre como esse time ia conseguir responder nesse jogo e reagir a esse corredor polonês que o rubro-negro baiano já enfrenta nesse começo de campeonato. Os 8 do Flamengo ano passado ensinaram. O Vitória digeriu aqueles 8, esses 5 aí a turma disse repetir a estratégia, tanto que tinha 27 mil pessoas, tá? Barradão completamente lotado. Exatamente, e naquela circunstância a resposta foi de fato imediata. O Vitória venceu o Atlético Mineiro no Barradão e dessa vez não venceu, mas praticou um jogo muito bom, muito honesto, um jogo que dá um indicativo claro de que o Vitória tem sim condições de competir no campeonato. Porque se pega um Flamengo, uma camisa pesada, um franco candidato, talvez o maior, a vencer a competição e joga dessa forma, merecendo até melhor sorte do que teve no apito final da partida, é claro que o Vitória tem um caminho para seguir, é claro que o Vitória tem uma estratégia que pode executar e executar melhor, tá? Porque eu acho que o Vitória acabou sendo punido no fim das contas pela ineficiência. O Flamengo acabou sendo mais eficiente, apesar de ter jogado menos bola do que o Vitória. E aí, nesse sentido, existem ajustes que a equipe pode ter. As lacunas ofensivas do Vitória são muito graves. Muito graves, exatamente. As lacunas e assim, ofensivas. Eric, por exemplo, que foi um jogador protagonista na permanência do Vitória no ano passado, não começou bem o ano. E o próprio Jair Ventura teve certa dificuldade em entender que Mateuzinho e Dudu não podem ficar no banco desse time. Então, a partir de algumas mudanças sutis que ele começa a promover, o Vitória melhora a sua produção ofensiva, passa a ser um time que também ataca o seu adversário, precisa encontrar um equilíbrio nessa proposta e ser mais eficiente para poder alcançar o resultado. Mas começa o campeonato vencendo um Remo, que dentro do que a gente projetou aqui acaba sendo um adversário direto na permanência, e depois de ter tropeçado contra o Palmeiras, encontrou uma forma de jogar que merecia uma sorte melhor, repito, contra o Flamengo. O que isso traz de lição? Tropeçado você foi bondoso, viu? O laudo da emergência foi atropelamento, não foi tropeção na calçada não, viu? Foi um tropeço dos bons aí, daqueles que deixam muitas marcas, mas rapidamente também o Vitória conseguiu lamber suas feridas e fazer um jogo que traz um ânimo para o torcedor imaginar que possibilidade de você enfrentar um Botafogo, né, que também não atravessa um grande momento, já projeta assim uma possibilidade de ter um time mais competitivo que precisa, volto a dizer, aproveitar melhor as oportunidades para poder ter melhor sorte. Mas eu destaco como tem tempo, né, Ravel, para tentar colocar os jogadores que chegaram para melhorar esse ataque. Ainda que os nomes foram... Eu achei excesso de criatividade do Vitória. Dos mercados ali que ele foi buscar seus reforços ofensivos. Para ser sincero, assim, eu acho que esses caras podem chegar e surpreender aqui, chegaram da Ásia, não existe. As expectativas, mas assim, o prognóstico é ruim, tá? Acho que a melhor notícia, preliminarmente falando aqui para o torcedor do Vitória, é o
O Jair Ventura já admitiu a possibilidade de voltar a ter Mateuzinho pelo menos em algumas partidas. Demorou demais a fazer isso. Isso. Ter Dudu para poder dar mobilidade, mudança de direção, fazer com que esse time não seja tão defensivo puramente, né? Do que vinha tendo. Os nomes não me agradam. Eu acho o mercado do Vitória um mercado fraco, em termos de qualidade, né? Acho que o Vitória poderia ser um pouquinho mais criativo. Você tem departamento de scout para poder fazer isso. Não dá para você ficar só se lamentando e se arvorando a se desculpar pelo fato de você não ter orçamento. Você tem que tentar ser inventivo e trazer nomes. Existe um departamento dentro do futebol, do clube, para isso. E não para trazer jogadores. Porque você tem, Fred, no caso do Vitória, um retrospecto negativo recente em relação a essa política de contratações. Renzo não deu certo. Alguns outros jogadores... Kiki Savério está aí no time C do Vitória. Alguns outros jogadores não deram certo. O máximo aí que a gente consegue extrair como uma atuação, uma partida, um histórico de razoável para bom é o Aitor Cantalapiedra. Todos os outros foram testados e reprovados. Então, assim, eu acho que o torcedor rubro-negro esperava mais, mas que fica como eu volto a dizer, fica de bom tom aí em relação ao retorno de atletas que já renderam bem com a camisa do Leão e que parecem terem conquistado a confiança do treinador para serem titulares em algumas partidas, para jogarem mais minutos em outras partidas que não forem titulares. E eu acho que passa por aí a construção de um campeonato mais tranquilo ou menos preocupante aí para a equipe rubro-negra. A comparação do mercado do meio para frente, do Vitória com o Curitiba, por exemplo, assusta. O Curitiba voltou para a Série A e voltou com uma capacidade de investimento muito maior. Mas essa capacidade maior de investimento existia, né? Veja, o Curitiba é SAF. E é uma SAF que ainda não tinha botado tanta grana nesse nível. Detalhe, nem botou tanta grana. No fim das contas, o valor da compra de Breno Lopes não era um valor tão distante do que o Vitória podia pagar. Assim, exatamente, é por aí também. Trouxe Keno, tudo, mas é por aí, Cássio, que eu vou. Detalhe, porque o Vitória especulou Breno Lopes. O Vitória especulou esses jogadores. Ou seja... enxergou esses caras no mercado. Mas você enxergar Breno Lopes e trazer dois jogadores que estavam perdidos no futebol asiático de segunda ou terceira prateleira, o hiato é muito grande do que se especulou e do que chegou. Marinho aí é a exceção, mas se você comparar o que jogaram em 2025 no Fortaleza, Breno Lopes e Marinho, Breno Lopes jogou muito mais. Moisés jogou muito. Moisés, na verdade, ficou machucado, mas no Fortaleza, Moisés entregou muito mais. Moisés, que foi pro Santos, tá? Vamos pro último recorte, que é o recorte do Z4. E esse recorte do Z4, ele traz a primeira demissão do campeonato. Surpreendente, até. Tite era o mais caçado, Cássio. Diniz da mira, Vojvoda da mira, e agora Vojvoda, Diniz e Tite ficam como possíveis próximas vítimas. Sampaoli não resistiu ao empate, que quase foi derrota, uma reação insana do Remo, tá? Perdia por 2-1, conseguiu reagir, fez 2 gols em sequência, e na última bola do jogo, né, muitos acréscimos, o Remo acabou, na última bola mesmo, assim, o Remo acabou perdendo esses 2 pontos. O Remo já tem um 2-0 que virou 2-2 e um 3-2 histórico que virou 3-3. O Remo já vive fortes emoções no seu retorno à Série A, mas também fortes frustrações, ainda que esse empate é daqueles que você bate no peito e faz assim, opa, eu tô no campeonato, tá? Eu tô no campeonato. Eu levei 1-0, eu empatei o jogo, eu levei 2-1, eu virei o jogo, faltou maturidade ali para segurar no fim. Mas, focando na demissão de Sampaoli, furou a fila da pressão. Os relatos são de que o relacionamento era péssimo interno, né? Até vi que dos bastidores já tinha pedido a saída de Hulk. Assim, veja, não sei até que ponto a gente fala que dentro da nossa... A gente tô falando a gente mesmo, nós três aqui. E sobretudo eu e você, que a gente esse menino tá na Série A faz muito tempo já.
Ele tá aqui na Série B brincando. A gente diz assim, quantas vezes esse treinador vai continuar tendo essa oportunidade? A gente, de vez em quando, escalona isso, mais nos campeonatos... Isso vale para São Paulo, meu irmão, na primeira divisão. Assim, quantas vezes São Paulo quantas oportunidades São Paulo vai ter na primeira divisão? O roteiro do Já cara... tá jogando muito em função daquele Santos, né, Cássio? O roteiro do cara é muito repetido, meu irmão. Chega... Precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço, precisa de reforço. Meu irmão, até meme, pô, necessita os reforços. Até meme isso já, pô. Assim, é um negócio. E não é que ele não precisa de reforço, mas assim, treinador, quando chega, ó, tem isso aqui, tu consegue resolver com isso aqui. Ele já chega com carinho de dizer que, basicamente, de dizer que não consegue. As relações são muito problemáticas assim. Caramba. Com respeito ao profissional, mas da forma como se apresenta nas últimas passagens no Brasil, eu não sei quantos mais, e sobretudo do perfil que ele consegue, o a mais, tá? É o a mais. São salários gigantescos, assim. Eu fico pensando na multa que esse cidadão vai receber, só fico pensando nisso. O próprio vice-campeonato da Sul-Americana passa por ele também, tá? Assim, da forma, o Atlético Mineiro perde pro Lanús, perde dos pênaltis, inclusive, né? Mas enfim, essa demissão ela pode ser surpreendente pela fila de achar que outros nomes estariam na frente. Mas eu não acho nem um pouco surpreendente Sampaoli ser um dos primeiros. Me surpreenderia, na verdade, se o Atlético Mineiro terminasse com ele o campeonato, se ele fosse o treinador do Atlético durante 38 rodadas. Sobre Tite... Fala. Tá ganhando, né, mas só, desculpa ele interromper, mas ele tá ganhando essa etiqueta de bomba relógio, né? Eu acho que não, mas o meu ponto é justamente esse. O que mais precisa para que seja visto dessa forma? Assim, por isso que eu estava dando o exemplo quando a gente fala da Série B, porque tem vários treinadores da Série B que eu falo, meu irmão, como é que esse cara ainda está nesse mercado? Mas olhando na primeira divisão, existem outros da primeira divisão, tá? Estou falando isso de São Paulo porque é o cara que está na pauta nesse momento, mas existem outros treinadores que você fala assim, meu irmão, como é que ainda está na primeira divisão? E nesse caso, não é nem a qualidade do trabalho de Sampaoli. É por tudo que ele traz junto. A qualidade pode existir, só faltava não existir também, né? Então a qualidade do trabalho pode existir, mas a bagagem que vem junto, meu amigo, é muito pesada, porra. E agora uma curiosidade sobre isso, no extremo oposto dessa situação, eu destaco aqui Hernan Crespo, que é um cara que não está na nossa tela, mas viveu ali em rota de colisão com a nova diretoria, a nova presidência do São Paulo, a partir de algumas declarações, inclusive tentando já estabelecer ali no coração do torcedor um sentimento de conformismo com alguma campanha mediana ou de permanência, né? Ao dizer que o objetivo do São Paulo no campeonato seria 45 pontos, e já está aí com 7 no topo da tabela. É um treinador que superou em uma inicial desconfiança aí de que ele poderia cair nas primeiras rodadas a partir do desempenho e também do discurso que o treinador teve aí à frente do São Paulo. Mas quem continua na berlinda são esses três que a gente vê aí na nossa tela, né? Cada um por motivos diferentes. Eu vejo também, Fred e Cássio, que Tite, Vojvoda e Diniz tendem a não chegar. Eu vou colocar assim uma projeção otimista para eles, conservadora para mim. Eu acho que eles não viram o turno, principalmente Fernando Diniz, porque eu acho que o elenco do Vasco, e eu posso falar aqui por ter analisado mais recentemente o jogo do Bahia contra o Vasco, o elenco do Vasco tem mais a dar. Diniz não tem conseguido extrair. É a mesma coisa em relação a Tite. Mas o que eu vejo é que Diniz, ele acaba sendo mais um daqueles treinadores que empolgam, que projetam pelo conceito, pela filosofia, pelo modelo de jogo, mas que não tem conseguido dar respostas. Outro dia eu vi um levantamento de uma pessoa no Twitter, no X, falando que Diniz chegou na sua carreira com essa derrota para o Bahia a mais derrotas do que vitórias, né? Então é um treinador que precisa também se consolidar com resultados. Né? Isso na Série A, exatamente. Precisa se consolidar com resultados. Precisa trazer muito mais do que o time dele vem jogando. E por isso, para mim, dentre os três aí, junto com o Tite, eu diria que é um dos favoritos a cair no curto prazo. É isso, Ravel. 3 treinadores que... Diniz tem um pouco de resistência, ou muito de resistência em torno do nome dele. Mas Tite, consagrado, Vojvoda, o treinador mais desejado do Brasil nos últimos 2 anos, pelo menos para uma prateleira ali de primeira página, não a primeira prateleira, mas talvez até a primeira prateleira tenha colocado o Vojvoda no radar.
nos últimos anos. E é frustrante o trabalho dele no Santos, tá? É frustrante. A gente não pode fingir que deixar o Santos na Série A no passado foi uma missão cumprida, não. Foi com muita dificuldade. Ele não conseguiu mudar a cara do Santos e a largada desse ano é péssima. Ainda que o Santos seja um time difícil de administrar, mas queira ou não, tem reforço. Chegou o Gabigol, Neymar em algum momento vai se colocar à disposição, né? Estaria recuperado, mas não quis jogar na arena por conta do gramado sintético, tá? Para terminar o programa, a gente sempre traz a próxima rodada e aqui eu também trago aquele grande resumo que virou a tradição. Dessa vez a gente trouxe mais para o final. O campeonato tem 29 jogos disputados, 7,6% avançado até aqui. E aí a gente tem esse jogo atrasado na quinta-feira, pós-carnaval, Atlético Paranaense e Corinthians. Atlético Paranaense paga 2,5, o Corinthians 2,95. Flamengo e Mirassol, Flamengo favorito absoluto, 1,44. Mirassol 7,46. Botafogo e Vitória, favoritismo também, claro, do Botafogo ali, 1,56 contra 5,87 do Vitória. Bahia e Chape, 1,57 para o Bahia, 5,85 para Chapecoense. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, 1,99, 3,80. Remo, 2,94, Inter 2,49. Jogo interessante para o Remo aí tentar sua primeira vitória. Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro 1,88, Corinthians 4,39. Dois times do bloco dos líderes se enfrentando. Palmeiras 1,69, Fluminense 5,08 e Grêmio Atlético Mineiro 2,15, 3,42. Desse bloco que a gente apresentou, as grandes possibilidades que eu vejo são as mais óbvias, tá? São as mais naturais, que seria aí uma dupla ou até uma tripla envolvendo Flamengo, Botafogo e Bahia. Para mim, o melhor cenário de aposta está nesses três jogos: Flamengo, Botafogo, Bahia, os três mandantes. Tá? Partidas que estão marcadas para as 15 horas, mas talvez ainda tenhamos mudanças, tá? nessa rodada do dia 25 de fevereiro. Dessa forma, a gente encerra esse raio-x. Repito o que disse lá no começo, a gente precisou fazer de forma remota. Estávamos com nossas cidades intransitáveis pelo carnaval, então a gente optou por fazer de forma remota. Eu, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, estamos no Recife, Ravel Pinheiro, em Salvador. Desejamos um excelente carnaval para todos vocês. Teremos alguns conteúdos aí dentro do carnaval. A gente vai ter rodadas, sobretudo do Campeonato Cearense, jogos importantes da semifinal do Campeonato Cearense, dentro da cobertura que a gente faz, tá, regularmente de pós-jogo, que envolve os 7 principais clubes aqui do Nordeste. Também peço desculpas, sobretudo, pela minha voz no começo do programa. Eu estava com a crise alérgica braba e demorei muito a tomar o remédio, então eu fui recuperando a melhor forma, né? O velho Alegra D. O velho Alegra D funcionou e funciona muito bem. Um monstro, Funciona. o Alegra D. Dessa forma, a gente coloca aqui um ponto final no Raio-X. A edição é de Gabriel Costa e a gente agradece muito a cada um de vocês que chegou até aqui. Peço que, se gostaram do programa, deixe a curtida, ativa as notificações, se inscreve e ativa. Eita, me confundi aqui, Gabriel, foi mal. Só no finalzinho. 1, 2, olha o último 3. Peço a curtida se vocês gostaram do programa. Se vocês conheceram a gente a partir desse vídeo, vai lá em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós somos o 45 Minutos, estamos na estrada desde 2014, cada vez mais dialogando com mais pessoas, mais estados, novos públicos, trazendo sempre o foco do Brasil fora do eixo. Esse raio-x é um exemplo disso. Queria agradecer também os muitos comentários positivos que a gente recebeu, tá, do último programa. Espero que, mais uma vez, a gente tenha conseguido entregar um conteúdo com a qualidade que vocês esperavam. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.